Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado, engrandecido e adorado seja sempre o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Boa noite, amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor. A Igreja do Rei Jesus, a noiva do Cordeiro. Aos amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor seja com todos. Se houver algum visitante entre nós, seja bem-vindo em nome de Jesus. Já convido e peço que a amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor venha abrir a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que é, que era e que há de vir. Em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, versículo 3. Peço essa leitura com o nosso amado pastor e que em seguida, meu pastor, o Senhor nos abençoe em oração. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Te bendizemos, eterno Deus, Tu que nos diriges nesta noite, colocando aqui, Pai, a sinalização de liga e desliga no reino dos céus, o que fizermos mediante a Tua palavra. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela tremenda e maravilhosa ministração, pelos tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que possamos, Pai, internalizar, viver, praticar a palavra que já colocaste no coração do Teu servo, o nosso amado ministro Anderson Vecchioni, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados irmãos, nosso culto de reflexão na simplicidade do Evangelho. Esse tema nasce no meu coração em momentos de busca ao Senhor, em momentos de oração, de leitura da palavra, de buscar aquilo que o Senhor tem para cada um na sua porção diária para conosco. E num primeiro momento, irmãos, um sentimento do tema que me veio foi tratar sobre a simplicidade do Evangelho. Mas naquele instante eu entendi que se nós tratássemos sobre a simplicidade do Evangelho, nós estaríamos tratando do Evangelho como um substantivo. Estaríamos tratando do Evangelho no seu conceito, nas suas definições, no que é o Evangelho do Senhor. Mas nós temos total entendimento que na presença do Senhor, a sua palavra se faz valer na nossa vida. E nós praticamos, nós vivemos, nós andamos, nós caminhamos com a palavra do Senhor. Nós caminhamos na palavra do Senhor. Nós vivemos pela palavra do Senhor. Então, naquele instante, eu creio que o Espírito Santo me deu o sinal e me fez entender que também o ideal para esta noite seria tratar sobre na simplicidade do Evangelho, dentro da simplicidade do Evangelho, inserido na simplicidade do Evangelho, nossas vidas inseridas dentro da simplicidade do Evangelho, daquilo que Deus tem, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Daquilo que um dia, quando nós levantamos nossas mãos para o céu e aceitamos o nosso Deus, o nosso Senhor, como nosso único Senhor e Salvador, a partir do momento que nós levantamos nossas mãos para o céu e confessamos Jesus como nosso Senhor, a partir daquele momento a nossa vida passou a estar inserida no Evangelho, na simplicidade do Evangelho. E neste texto inicial, irmãos, que nós lemos,
nós podemos observar alguns contextos, como o servo de Deus, o ministro Paulo, escreveu: mas receio que como a serpente enganou a Eva. Num primeiro contexto, não é o cerne da nossa ministração, mas Eva estava ali no paraíso. A palavra do Senhor nos ensina que Eva, juntamente com Adão, tinham a oportunidade na viração do dia de ser encontrados pelo Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. Mesmo Eva contemplando todas aquelas maravilhas que ela podia contemplar ali no paraíso, no Éden, com o Senhor, a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva. E num segundo contexto, nós temos o porquê de Paulo estar escrevendo isso. Paulo estava escrevendo isso de acordo com o que a igreja de Corinto estava passando, daquilo que Paulo estava sendo indagado, daquilo que Paulo estava sofrendo, daquilo que Paulo estava sendo vituperado pela igreja. Então, naquele momento, Paulo sentiu a necessidade de escrever isto para a igreja. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nestes contextos, irmãos, o que nós podemos extrair, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Nós podemos observar simplesmente o cuidado e o zelo da observância sobre nós não nos afastarmos, na observância de não permitir que o inimigo venha com a sua astúcia fazer com que a gente se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ora, se nós temos um compromisso, uma responsabilidade de viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo, com certeza nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de viver na simplicidade e pureza do Evangelho de Cristo, do Evangelho do Senhor, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, dentro deste contexto, dentro deste entendimento que eu creio que a igreja está acompanhando a linha de raciocínio, nós podemos discernir, nós podemos dissertar sobre a nossa vida inserida na simplicidade do Evangelho. Então é dentro deste contexto que o Senhor vai falar conosco esta noite, para que o nosso coração, para que a nossa mente, para que a nossa vida, para que o nosso ser como servo de Deus não se permita ser apartado, não se permita ser afastado da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados irmãos, antes de nós continuarmos, eu quero deixar um adendo, eu quero compartilhar com a igreja o sentimento que sempre ministra, que sempre arde no meu coração, irmãos, sobre a responsabilidade que nós, como igreja, nós temos, a responsabilidade que os ministros do Evangelho têm ao subir neste altar, a responsabilidade que os vasos de barro têm ao ministrar a palavra do Senhor. Dentro desse contexto, dentro desse zelo, desse sentimento, irmãos, somando e corroborando com esse sentimento, o Senhor me deu o seguinte entendimento, a seguinte visão para compartilhar com a igreja. A palavra do Senhor está sendo pregada. Neste exato momento, a palavra do Senhor está sendo pregada. A palavra do Senhor está sendo pregada não para qualquer um. É neste momento que nós, como igreja, nós vamos tomar posse daquilo que está sendo dito. Porque cada um de nós que se encontra aqui esta noite, cada um de nós que está ouvindo e vendo e assistindo o culto, a pregação, a palavra, está olhando a palavra, não vai se preocupar com o vaso é de barro e a excelência do Senhor. Cada ministro do Evangelho que sobe aqui, com toda certeza, sobe com entendimento de que a honra e a glória é do Senhor. O Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Senhor, e Ele está aqui essa noite. E o Espírito Santo, Ele sonda a mente e o coração de cada um. E o Espírito Santo sabe quem nesse exato momento está aqui dentro, na presença de Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar agora. O Criador dos céus e da terra está aqui agora, nesse exato momento. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é bendito, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, digno de todo louvor, aquele em quem não há um risco de imperfeição,
Aquele que é puro, santo, bendito, eterno, glorioso e maravilhoso, Ele está aqui agora nesse lugar. E o Espírito Santo dele, que sonda mentes e corações, que é apto, que discerne as intenções do coração, Ele sabe quem exatamente está na observância e na atenção da pregação da palavra. E não se está questionando, pensando em problemas que estão lá fora, em situações da vida, se o que está sendo dito procede ou não procede, se o que está sendo dito é para ser colocado numa balança. Não, o que está sendo pregado é a palavra de Deus. E o Senhor, Ele está aqui nesse lugar, e a palavra de Deus fala quão temível é esse lugar. Esse lugar é lugar de temor, esse lugar é lugar de santidade, esse lugar é lugar de reverência diante do Senhor, porque o Deus vivo está aqui nesse lugar. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos levar a nossa mente cativa para o Senhor, porque é o Espírito Santo que vai ministrar no nosso coração aqui essa noite. É o Senhor que está aqui. A palavra é do Senhor, a ministração do Evangelho é do Senhor. Não é o ministro Anderson, não é o irmão Anderson, é a palavra de Deus que está sendo pregada nessa hora, porque o desejo do coração do Senhor é que nós alcancemos a plenitude daquilo que Ele tem para a nossa vida, irmãos. O desejo do coração do Senhor é que nós venhamos, e não é retórico, mas também é uma força de expressão, é que nós venhamos a entender o que verdadeiramente é o arrependimento genuíno, o que é uma vida santa, reta, diante do Senhor, genuinamente falando. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está falando com cada um de nós, e o Senhor sonda a mente e coração, e Ele conhece as profundezas do coração de cada um. Ele sabe quem nessa noite entrou por essa porta com traumas, com rancor, com amargura. Ele sabe quem entrou por essa porta com tristeza na alma. E o amor do Senhor é o amor de Pai que quer restaurar. Se alguém um dia na vida se sentiu desprezado, se alguém um dia na vida sentiu desprezo de alguma forma, uma tristeza profunda na sua alma que gerou traumas, que gerou rancor, que gerou na sua alma um sentimento de achar que não é amado, saiba que existe um Deus que te ama, e esse Deus, Ele é real. Estar aqui dentro essa noite não é perder tempo. Estar aqui dentro esta noite, nesta reunião solene, como diz a palavra, entre os notáveis da terra, como diz a palavra, porque nós não somos qualquer um. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós somos os notáveis da terra. Nós temos um valor inestimável. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós não estamos aqui sendo enganados por homem, como o mundo prega, como o mundo diz. Ah, aquele povo é um povo bitolado, que não sabe o que faz. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. Isso são valores, irmãos, preciosíssimos. E essa verdade, ela é irrefutável, é uma verdade pura, é uma verdade santa, é uma verdade verdadeira, é uma verdade que não tem como, as palavras não são suficientes. Então, irmãos, nós não estamos perdendo tempo aqui dentro. Se você está aqui essa noite, é porque Deus tem um propósito com a tua vida. Deus quer ministrar no teu coração. O Senhor, o Espírito Santo dele, quer te convencer, me convencer, nos convencer da verdade, da justiça, do juízo, do pecado. Quer limpar, quer libertar, quebrar cadeias, quebrar grilhões, trazer libertação aos cativos, escrever teu nome no livro da vida. Saiba que a eternidade, ela é real, meu irmão, minha irmã. Quem nos assiste, quem nos ouve, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que é viva, que é verdadeira, que é uma espada mais cortante. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes, apta a discernir os pensamentos, os sentimentos, separar juntas e medulas. É a palavra do Senhor, a palavra que é viva, a palavra que é verdadeira, a palavra que é eficaz, a palavra que está nos levando para uma eternidade, irmãos. Não tem valor no mundo que se compare com aquilo que nós teremos logo, logo. A palavra está se cumprindo.
Irmãos, simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. Nós tivemos a oportunidade de ver um pregador e nós temos muito zelo e muito cuidado com aquilo que a gente ouve na internet. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos observar e reter o que é bom. E aquele pregador, ele disse algo interessante, dentro do entendimento da simplicidade do Evangelho, que me trouxe a curiosidade de depois estudar a respeito. Mas ele tocou num ponto interessante, trazendo o exemplo do nosso amado irmão João Batista. João Batista ministrava a palavra como ela é. João Batista, ele confrontava o eu daqueles que se achavam naquele momento, daqueles líderes que se achavam maiores do que o Evangelho, do que o Senhor. Aquele pregador trouxe uma observância tremenda, irmãos. João Batista não ressuscitou mortos. João Batista não fez o mar se abrir. João Batista não fez subir e descer fogo dos céus. Mas João Batista pregava a palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Porque o que nos importa, meus irmãos, é a palavra do Senhor que penetra no nosso coração, a palavra de Deus que te traz uma paz. Eu tenho certeza, irmãos, que a palavra sendo pregada, tu sente paz no teu coração, na tua alma, na tua vida, porque é a palavra do Senhor. Eu, você, nós. Porque nós somos um povo abençoado, meus irmãos. A mão poderosa do Senhor está sobre a nossa vida, nos guardando, nos guiando, nos protegendo. Então, toda essa verdade, meus amados irmãos, toda essa base, todo esse fundamento, pautado na simplicidade do Evangelho. É na simplicidade do Evangelho. O Evangelho ele é simples. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, capítulo 30, lá entre os versículos 11 e 14, que a palavra do Senhor ela não está tão longe, não está tão lá em cima, lá no alto, para que ninguém consiga ir lá buscar, nem está além do mar, para que alguém não tenha condições de ir buscar. Mas a palavra do Senhor ela está inserida no nosso coração. Nós temos o poder no Senhor de todos os dias da nossa vida, abrir a Bíblia, abrir a palavra do Senhor, nos alimentar dela, buscar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, buscar aquilo que está no coração do Senhor para cada um de nós, aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos dá ânimo, nos dá força, nos dá coragem, nos dá entendimento, nos dá capacidade, irmãos, de defender a fé evangélica, como o Senhor nos diz, como o Senhor nos ensina, que nós devemos estar aptos a defender a nossa fé, de saber que nós não somos um povo bitolado, muito pelo contrário, a palavra do Senhor ela é mais atual, como sempre é ministrado, do que o jornal que ainda vai sair ano que vem. Há quantos anos nós temos escutado o que vai suceder e as coisas estão sucedendo? Há quantos anos o Espírito Santo ministrou para as nossas vidas e nós estamos vendo diante dos nossos olhos as coisas acontecendo? E quando você conversa isso com alguém que não tem um entendimento do Senhor, essa pessoa, além de ficar assim, sem entender, ela, meu Deus, será que esse cara está falando a verdade? Sim, meu irmão, é verdade. É verdade, porque é a palavra de Deus não mente. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Irmãos, então é com base nesse entendimento, com essa firmeza, com essa certeza, com essa veracidade, que nós não podemos abrir mão do que é estar na simplicidade do Evangelho, do que é viver na simplicidade do Evangelho. O Senhor ele nos traz o alerta sobre a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. A simplicidade de entender que a palavra do Senhor ela está ao nosso alcance. A pureza para entender que é necessário que nós estejamos com inteireza de coração,
em santificação, com pureza. A palavra do Senhor nos ensina o que deve ocupar a nossa mente. A palavra do Senhor vem nos ensinar que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora, o que é interessante, eu convido a amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor a abrir em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes 7, 29. Eu peço essa leitura com o nosso amado irmão ministro Ed. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém, glória a Deus. Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem se meteu em muitas astúcias. Irmãos, buscando, estudando, orando, buscando o sentimento no Senhor, com certeza, o Senhor ministrou ao coração. O que é o homem se meter em muitas astúcias? Neste quesito, meus irmãos, nós podemos entender que o Senhor está tratando da natureza humana, da natureza do homem caído, da natureza do homem sem Deus, da natureza do homem que não busca o Senhor, porque o desejo do coração do Senhor é que o homem vivesse em retidão. O desejo do coração do Senhor é que o homem vivesse em plena retidão, em plena intimidade com Deus. Mas a natureza do homem, uma natureza pecaminosa, nós iremos ver logo mais. A natureza humana que é pecaminosa, a natureza humana que é dada a vaidades, a natureza humana que é dada a desejos carnais, a natureza humana que é dada a ações e reações carnais. A natureza do homem sem Deus, não do homem que está sendo moldado, não do homem, entenda, homem gênero, homem e mulher, daquele que está sendo trabalhado pelo Senhor no Espírito Santo, daquele que está sendo transformado. Não, este ele busca sim a vontade do Senhor para a sua vida, ainda que esteja num processo de transformação, ainda que possa até tropeçar, mas não vive no pecado, não vive tropeçando, não se deleita no que é mal. Mas o Senhor nos dá o entendimento, faz a alusão à natureza humana pecaminosa. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Meus amados irmãos, e aí me veio o desejo no coração de buscar outras versões, outras expressões, e olha o que o Senhor tem para falar conosco. Dentro deste contexto, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto. Em outras versões ele continua, mas este, o homem sem Deus, se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Em outra versão, mas ele se meteu em muitos problemas. Em outra versão, essa versão falou muito comigo. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. O nós, natureza do homem sem Deus, a natureza pecaminosa, a natureza do homem caído, a natureza daquele que ainda não foi transformado. Em outra versão, mas eles foram em busca de muitas intrigas. A natureza do homem que não conhece a Deus, a natureza do homem e mulher que não teme o Senhor, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Meus amados irmãos, dentro do entendimento da simplicidade, da pureza devidas a Cristo, o Senhor nos fez reto, o Senhor nos fez para que tenhamos uma intimidade plena com Ele. Muito foi ministrado nesses últimos dias sobre essa questão, né? Já entendemos que a virada do ano é só um fator cronológico, os planos, os sonhos, as metas que nós traçamos para 2026, aquilo que eu não consegui alcançar no ano passado, vou buscar esse ano. Meus irmãos, o Senhor me deu um entendimento sobre, Senhor, o que eu posso buscar de algo novo na Tua presença?
E o Senhor ministrou, o Senhor me deu um sentimento, o Senhor me trouxe uma paz de um seguinte sentimento. Meu filho, busca a plenitude da intimidade comigo. Busca a plenitude do temor. Busca a plenitude do momento de intimidade comigo. Te alegra, te alegra, te alegra, como lá no primeiro amor. Quando tu me buscava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando tu chegava da igreja correndo e sentava na tua mesa para buscar a palavra de Deus, para ler a palavra, para orar durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aquele fervor. É lógico, irmãos, que nós temos as nossas questões cotidianas. Nós temos os nossos afazeres, nós temos nossas tarefas, nós temos nossas responsabilidades, e à medida que nós vamos crescendo e se desenvolvendo, vamos constituindo família, temos filhos, temos esposa, temos os cuidados da casa, já não sobra, entenda o termo sobrar, já não há tanto tempo, mas o Senhor, Ele não olha para a quantidade, Ele olha para a qualidade. Cheguei em casa, Senhor, vou tomar meu banho, vou jantar, vou cuidar da minha esposa, vou dar atenção para os meus filhos, botar meus filhos para dormir. Beleza, ainda é tal hora. Senta na mesa, 10 minutos, 15 minutos. Mas eu estou aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, para te agradecer pelo meu dia. Senhor, para te buscar, Senhor, para ler a Tua palavra, para me alimentar da Tua palavra, Pai. Porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Criador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Uma intimidade plena, irmãos. Uma intimidade sincera, uma intimidade de adoração, uma intimidade de temor, uma intimidade de busca, de entrega, de entender quem é Deus na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso grande eu sou, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso tudo, irmãos. Ele é digno até dos teus aplausos, irmãos. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. O teu Deus está aqui essa noite, Ele está falando contigo, meu filho, minha filha. Atenta na minha palavra. O que eu tenho para ti é maior, o que eu tenho para ti é melhor, o que eu tenho para ti não se compara ao que o mundo pode te dar. O Senhor te diz essa noite, que a semente do Evangelho esteja sendo plantada essa noite em todos os corações que estão aqui. Que a semente do Evangelho esteja sendo desenvolvida em todos os corações, que a semente do Evangelho faça germinar, faça crescer, faça produzir a 10 por 1, 30 por 1, 60, 100 por 1, em nome de Jesus, em todos que estão aqui essa noite, para que haja libertação em nome de Jesus, para que haja entendimento de quem é o Senhor na minha vida, na tua vida, na nossa vida, em nome de Jesus, para que um dia, lá na frente, o Espírito Santo possa te fazer lembrar da palavra de Deus que um dia tu ouviu, você ouviu, tu ouviu a força de expressão, mas o Senhor sabe porque está sendo ministrado, porque o Senhor conhece cada um de nós. E continuando, meus irmãos, essas versões, uma me chamou a atenção. Eis que tão somente achei que Deus fez um homem reto, mas eles foram em busca de muitas intrigas, conflitos, sentimentos facciosos, sentimentos que não procedem do Senhor, sentimentos que conflitam com a pureza de Cristo, irmãos. Irmãos, nós devemos combater a nossa natureza humana, nós não podemos permitir que a nossa natureza humana venha prevalecer na nossa vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração ele é enganoso. Lá em Jeremias 17, dos versículos de 9 ao 10, o Senhor nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhecerá o nosso coração? Por isso foi dito, meus irmãos, o Senhor está aqui essa noite e Ele sonda todos os corações. Ele sonda o coração de cada um de nós. Ele sabe exatamente quem está antenado, quem está prestando atenção, quem está dando a devida atenção para a palavra dele que está sendo pregada. Quem está recebendo a palavra, quem está se permitindo ser transformado, quem está se permitindo ser edificado, quem está se permitindo ser exortado, quem está se permitindo ser consolado pela palavra do Senhor. Porque Ele sonda, Ele conhece os corações e Ele responde no versículo 10... Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder.
segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, não se engane, o homem não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher, porque o Senhor vai retribuir segundo cada um as suas ações, segundo o fruto, segundo o resultado das suas ações. E o Senhor está aqui essa noite para falar conosco, irmãos, para nos trazer a lembrança, para nos trazer o alerta da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, das nossas vidas inseridas na simplicidade do Evangelho, que um dia o Espírito Santo nos convenceu e nos tirou de um tremendal de lamas, e nos fez entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e nos deu entendimento para que nós pudéssemos aceitá-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e a partir daquele momento o nosso nome passou a estar escrito no livro da vida. Simplicidade do Evangelho, meus irmãos. A simplicidade do Evangelho, ela já nos traz o entendimento, entenda, Deus tem bênçãos para a nossa vida aqui nessa terra, mas a maior bênção, a maior vitória, o maior gozo, a maior alegria, vai ser o dia quando nós nos encontrarmos com o Senhor, porque nós estaremos vendo o nosso Senhor, o nosso Deus, a sua plenitude, a sua grandeza, a sua majestade, quem Ele é na sua plenitude. Nós vamos contemplar a glória de Deus, irmãos. Nós teremos um corpo de glória, a mente de Cristo. Nós estaremos com Ele por toda uma eternidade. Nós estaremos com o Senhor por toda uma eternidade. Quer o homem creia, quer não creia. Quer o homem ache que este momento é uma perda de tempo ou não. Jesus irá voltar. Jesus está voltando. Não se engane, isso não é brincadeira, isso não é retórica. Isso é uma verdade irrefutável, que estremece, irmãos, estremece o inferno, estremece todas as extremidades do universo. Céus e terra agora estão glorificando o nome do Senhor. Astros e estrelas estão glorificando o nome do Senhor. E existe um povo aqui na terra, um povo santo, que levanta mãos santas ao Senhor e glorifica o nome do Senhor. E os anjos estão aqui, irmãos. O Senhor está aqui, o nome do Senhor está sendo exaltado, o nome do Senhor está sendo glorificado, o nome do Senhor está sendo ministrado. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor, irmãos. A honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Irmãos, nós somos vasos de barro, a honra e a glória é do Senhor. A igreja pertence ao Senhor. Entenda o que será dito agora, em nome de Jesus, com muito amor, com muito zelo, com muita humildade, com muito temor. A igreja é do Senhor, mas cada ministério, Ele colocou um anjo para tomar conta. E nessa igreja, o nosso servo de Deus é o nosso pastor Afrânio, que vai prestar conta das nossas vidas com o Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. É a palavra do Senhor que diz, não é o Anderson. É a palavra do Senhor que está sendo pregado. É na simplicidade do Evangelho, meus irmãos. Nós estamos sendo conduzidos para a eternidade. Irmãos, isso é muito... Irmãos, não tem como... Misericórdia, não tem como definir com palavra o que está sendo pregado. Entenda o peso do valor que está sendo dito. As nossas vidas estão sendo conduzidas para que nós possamos morar na eternidade com o Senhor. Existe temor diante do Senhor nesse ministério. Existe temor diante da palavra do Senhor nesse ministério. Existe a veracidade, existe a simplicidade, existe a pureza devida ao Senhor aqui nesse lugar, irmãos. Que nós não venhamos a permitir que Satanás venha demover, venha nos fazer apartar, venha corromper a nossa mente. Aqui dentro não, em nome de Jesus. Porque aqui nesse lugar há temor. Aqui nesse lugar a palavra do Senhor é pregada. Aqui nesse lugar vidas foram transformadas. Vidas se converteram ao Senhor. Deus está aqui nesse lugar, irmão. Deus está aqui nesse lugar. Me veio à memória, quando Paulo pregava,
e aquele jovem sentado lá na janela, e a palavra comendo no centro, e a palavra sendo pregada, e a palavra sendo ministrada, vidas sendo transformadas. E aquele jovem não deu a mínima para a palavra sendo pregada. E aquele jovem dormiu, e aquele jovem caiu, e aquele jovem morreu. Mas Deus é tão misericordioso que usou a vida de Paulo para ministrar a ressurreição. Então, que Deus nos livre, que se há jovens que não têm vida com Deus, que sejam restaurados, que sejam ressuscitados em nome de Jesus. Que haja o temor no coração de todos em nome de Jesus. Que haja entendimento de quem é o Senhor, de que Jesus Cristo é real, de que Deus é real, de que Jesus é Deus, de que Ele é Deus, que haja temor, irmãos. Temor diante do Senhor. Porque Deus não é brincadeira. A pregação da palavra de Deus não é brincadeira. É sério, é temor e reverência diante do Senhor, porque Ele é santo. Sem mãos santas ninguém verá o Senhor. Sem um coração purificado, mãos limpas, ninguém verá o Senhor. Tiago 3, capítulo 3, eu convido a amada igreja a abrir, irmãos, dos versículos de 13 ao 18. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor é o Deus desse lugar. O Senhor reina neste lugar. Ele é todo poderoso, Ele é soberano. Ele é real, Ele te ama, Ele nos ama, Ele ama cada um que está aqui. E Ele tem um plano de eternidade, um plano de salvação. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13, passo a ler. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há aí confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu, você, nós temos promovido a paz, irmãos. Temos vivido a verdade. Somos cartas vivas. Temos anunciado a volta do Senhor. Temos ministrado com nossas vidas por onde quer que andemos, por onde nós vamos e formos. Nós ministramos a palavra do Senhor. E o Senhor nos alerta, irmãos, sobre a sabedoria que é terrena, animal, demoníaca, que trata da natureza humana, que é caída, a natureza do homem sem Deus. O Senhor vem tratar, irmãos, sobre sentimentos facciosos, sentimentos de contenda, sentimentos do velho homem, sentimentos daquele que não vigia. A palavra do Senhor nos diz: vigiai e orai para que não entrei em tentação. Sentimentos facciosos, sentimentos de inveja, de amargura, raiz de amargura. O Senhor nos alerta, o Senhor nos traz o alerta para que nós venhamos a tomar cuidado com esses sentimentos, irmãos. No trato entre os irmãos, sentimentos com ironias, sentimentos com, enfim, irmãos, irmãos, nós somos os notáveis da terra. Cada um de nós, a gota de sangue do Senhor vertida naquela cruz, foi por cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos tratar com salmos, com cânticos. Nós devemos nos tratar com honra, irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo.
Nós devemos nos tratar com honra, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor, comprada pelo sangue do Senhor. Que haja, irmãos, reverência no meio do povo de Deus. Que haja respeito no meio do povo de Deus. Que haja honra no meio do povo de Deus. Irmãos, com muito temor também. Brincadeiras são brincadeiras, amém, glória a Deus, são sadias. Mas que nós nunca venhamos a esquecer que nós somos os notáveis, irmãos. Foi pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida que o Senhor verteu o sangue dele. Eu, você, nós somos propriedade do Deus vivo. Eu, você, nós não somos qualquer um. Eu, você, nós, se você olhar para o seu irmão que está do seu lado, e olhe para o seu irmão que está do seu lado. Vou olhar para o Senhor, meu pastor. Esse irmão que você está olhando foi comprado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Esse irmão, essa irmã que você está olhando não é qualquer um. Honre seu irmão, honre sua irmã. Que não haja entre nós sentimentos facciosos. Que não haja entre nós sentimentos de inveja, em nome de Jesus. Que não haja inveja amargurada. Que não haja raízes de amargura. Que não haja nada daquilo que o mundo preconiza. Porque nós não podemos, irmãos, normalizar, aceitar, aquilo que está no mundo dentro da igreja, não. A palavra do Senhor nos diz que nós seremos conhecidos pelo amor que nós tivermos de um para com os outros. E esse amor, irmãos, se nós formos destrinchar, ele está embasado no respeito, na honra, na reverência, no temor diante do Senhor. Entender que cada um de nós temos o devido valor. Cada um de nós, irmãos. Irmãos, nós não somos qualquer um, nós somos o povo de Deus. Igreja do Senhor. Igreja do Deus vivo. Igreja do Rei Jesus. Eu costumo brincar com o nosso amado ministro Ed, quando a gente está tocando aqui no louvor, que às vezes quando eu cometo um erro, aí Ed, me perdoa, Ed. O Ed sabe do que eu estou falando, né, meu amado irmão? Eu não sou digno, a gente brinca, misericórdia. Por quê, irmãos? Porque nós temos respeito, honra, temor, reverência. Porque cada um de nós aqui não é qualquer um. Nós somos servos do Senhor, meus irmãos. Servos do Deus vivo. Então, que nós não venhamos permitir que a simplicidade e a pureza devidas a Cristo venha se apartar da nossa vida. Que nossas vidas venham caminhar todos os dias na simplicidade do Evangelho. Porque esse é o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. Eu peço uma salva de palmas ao nosso Deus. A honra, a glória e o louvor pertence a Ele. Aleluia, Senhor, te louvamos, Pai. Amém, Jesus. Ministério de louvor.